Glória a Deus, nesse dia 20, sexta-feira de outubro de 2023. Graça, amor, perdão, alegria, justiça, mansidão, domínio próprio, paciência, longanimidade, vem de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Para que estas palavras entrem dentro de nós, temos que tirar a raiva, o ódio, o rancor, a amargura, a tristeza, a dor. Temos que tirar aquilo que nos aflige, né? Que um dia me afligiu, hoje não me aflige mais. Porque a minha alma, ela está alegre, ela está feliz. O meu Espírito Santo que Deus me deu para mim, da cruz para cá, me ensina a ser feliz, contente e sem temor do mal, porque o mal, ela está nessa carne que nós temos aqui. Mas quando você entende a morte dela na cruz, com a de Jesus de Nazaré, você recebe o Espírito Santo dentro de você, onde você aqui começa a esmurrar o seu corpo e reduzi-lo a nada. Aí você começa a sentir que Deus trabalhou para você. Você que tanto buscou, nesta manhã de sexta-feira, Ele te encontrou. Ele é seu provedor, Ele é o teu amor, é o teu perdão, a tua paz está no teu coração. Amém e graças a Deus. Mediante essas palavras aqui, meu amado irmão, eu gostaria que você entendesse que quando aqui eu falo da graça, eu tenho que deixar a lei debaixo dos meus pés. Como Deus falou, né? Que o estrado dos pés dele é a terra que pisamos, né? Ele colocou os pés dele aqui, nessa terra, que é o estrado dos pés dele, e ele está sentado no seu trono, como nós sentamos aqui, na nossa casa, nosso trabalho, né? Onde nós vamos, né? No decorrer do dia, temos a presença dele em nós, que nos assiste, onde nós estivermos. Então, quando você conhece, entende que a lei ela foi abolida e a graça veio para o seu coração, o que você faz? Você começa a buscar a palavra do Espírito da verdade. Então, quando você vai ler Mateus, capítulo 16, versículo 18, ali Deus falou para Pedro que plantaria a casa, né? Hoje é a casa de Deus, nós somos casa de Deus, nós somos santuário dele. Ele falou que plantaria a casa, né, na rocha. E essa casa ela tem base, ela tem alicerce, ela tem tudo de bom para que ela permaneça em Cristo. Então você vai ler 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, ali Paulo, ele colocou a base, colocou o alicerce, e ali a casa foi fundada com o fundamento de Cristo, que é palavras do Espírito Santo no coração daquele homem, porque ele veio pregar aos gentios, por isso ele foi separado. Gálatas capítulo 2, do 5 a 8, ali Deus separou Paulo para o ministério do Espírito, né? E Pedro, Tiago e João para os judeus, para a circuncisão. Então, mediante tudo isso aqui, né, o sacrifício dele na cruz foi o único e verdadeiro. Por isso que pela graça ele nos deu a salvação. Como está escrito aqui, 2:8 de Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Mediante a fé, não as obras. Por quê? Os abençoados são aqueles que estão com o crente Abraão. 3:9 de Gálatas. Os da fé são os que são abençoados com o crente Abraão. Mas os das obras da lei são aqueles que fazem o jejum, que fazem tudo aquilo que o pastor manda que eles façam, eles ali obedecem ao pastor. Então não obedece a Deus. Quando aqui eu sempre menciono 11:28 de Mateus, vinde a mim você que está cansada e sobrecarregada, que eu vou te aliviar, para você aprender de Deus. Mas aí você tem o homem e tem Deus. E você segue o homem, porque o homem, ele vem com esse corpo biológico, corpo de carne, e fala a mentira. Porque o pai da mentira é quem? É o diabo. Quando você fala que o diabo existe, quando você fala que tem que fazer um jejum de Daniel, quando você fala que tem que tomar água após oração, essas coisas vêm da carne. Então temos que matar essa carne e viver no Espírito, para entendermos a salvação pela graça, sem nenhum sacrifício. O sacrifício que ele quer hoje é o de louvor, que é Hebreus, capítulo 13, versículo 15.
Oséias capítulo 6, versículo 6, ele diz que eu não quero sacrifício, né? Ele quer o quê? Amor, mansidão, domínio próprio. Ele não quer holocausto, ele quer misericórdia. Então ele já vem ensinando debaixo da lei, para que debaixo da graça você se colocasse diante de Cristo para receber dele a comida, a bebida, o que é o amor, que é o perdão, que é a paz, que é alegria no coração. Então aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé que ele imputou em nós para a salvação eterna, aqui na mente direita. Então, a mente que nós temos em Cristo Jesus é uma mente com a fé de Cristo no nosso coração, para que a salvação é aqui na mente, para que você possa seguir o Cristo, aquele que aceitou e deu vida à igreja, que somos nós hoje, pela fé. E isto não vem de vós, não vem de ninguém, porque a pessoa quer fazer um jejum, quer fazer um sacrifício, né, para poder agradar a Deus, mas Deus se agradou de nós e fez o último sacrifício para nos dar vida, vida sem abundância, e o dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não é pelas obras, porque pelas obras, né, as pessoas vão se gloriar, como eu me gloriava quando estava em uma congregação debaixo das obras da lei. Então isso aí traz soberba, traz pessoas que são hipócritas. Por quê? Acha que é por obra, né? Por obras sim, mas sim por obras essa que nós fazemos, cobrir o nu, dar o pão àquele que tem fome, levar uma palavra de amor a um coração que está triste. Esse coração precisa ser um coração alegre, para entender que o Cristo veio e abençoou ele, salvou ele e colocou ele aqui, novo salvatel, de que ele entra e come palavras espirituais, para que ele possa ser sadio na fé, entender que o amor e o poder está dentro de mim e dentro de você. Então aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 11, ora, todo sacerdote se apresenta antes da cruz, se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Então o sacrifício do sacerdote, do pastor, que eles fazem hoje aqui hoje, debaixo da graça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Estamos debaixo da graça, não estamos debaixo da lei. Então a lei foi abolida, para que você entenda que ele foi o último sacrifício por todos nós. Nunca jamais pode remover pecado. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício, ele fez um único sacrifício. Por isso que hoje o único sacrifício que ele quer de nós, que nós façamos, é o de louvor. Hebreus 13, 15. Oremos, confessamos com a nossa boca a nossa vitória e o louvamos em espírito e em verdade. 13. Aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estalo dos seus pés. Ele colocou o inimigo dele, né? E ele sentado, os pés dele estão onde? Está na terra. E embaixo dos pés dele estão os inimigos. Embaixo do meu pé também estão os inimigos. Por quê? Eu olho para cima, onde Cristo habita no meu coração. Eu tenho esse amor e tenho esse perdão. 14. Por quê? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quanto os que estão sendo santificados. 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi otorgado. Romanos capítulo 5, versículo 5, Atos capítulo 2, versículo 1, foi derramado toda a carne, e Ezequiel 37, versículo 5, 14, foi colocado em nós o Espírito Santo. Eu não tenho que soprar aqui em você o Espírito Santo, não. Eu já tenho o sopro da vida, eu já tenho o fôlego da vida dentro de mim, que é Deus no meu coração, que é o Espírito Santo, o amor e o perdão. 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no coração deles as minhas leis e sobre a tua mente escreverei. Então ele colocou depois da cruz, nos deu a mente dele, para que colocasse em nós as leis dele e escreveria em nossa mente, para que hoje nós pudéssemos estar aqui felizes, contentes e em toda e qualquer situação. Acrescenta ainda no 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, e da sua iniquidade vou usar de misericórdia para sempre. Ele fez isso conosco, para que eu estivesse nessa sexta-feira tranquilo, sereno, não buscando o Espírito Santo,
aqui vivendo ele dentro de mim, né? Trazendo o amor, o perdão, a paz, a alegria do Espírito está dentro de mim. Então, mediante tudo isso aqui, eu entendi a graça. Agora, a lei de Moisés vai levar as pessoas a fazer sacrifício. Todo dia sacrifício, todo dia campanha, todo dia com a libertação, todo dia busca isso, busca aquilo. Não, Deus buscou todos nós para Ele. A fé que Ele imputou em nós nos colocou diante dEle, para que a salvação entendêssemos que é pela graça, não pela lei de Moisés. A lei de Moisés foi abolida, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Então, Paulo orava para que os judeus tivessem conhecimento. Mas Paulo, quando vem pregando, ele começa pelos judeus, para trazer a palavra de boa nova ao gentio. Como você lê Isaías 61, né? Capítulo 61, versículo 1. Isaías 61, ele traz as boas novas da salvação, que nos concede essa segurança de estar debaixo da graça ou debaixo da lei. Porque a lei nos leva a muito sacrifício, né? Muito jejum, muita subida de monte, guarda sábado, e faz isso, faz aquilo, e você nunca está completo. Então ele completou você e eu com uma só oferta. 61, diz aí, versículo 1 em diante, diz que, versículo 2, apregoar o ano agitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a vingança contra os judeus, não contra os gentios, e consolar todos os que choram, e por sobre os que em Sião estão, de luto, né? O jejum é um luto. Não faça jejum, por quê? Deus jejuou para que você não jejue. Deus sacrificou para que você não sacrifique. Deus passou pelas águas para que você não passasse hoje. Por quê? O batismo da cruz, 6, 3, 4 de Romanos, é aquele que te libertou, é aquele que matou essa carne aqui, é aquele que te deixou aqui, em espírito e em verdade, para entender que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E em voz de pranto, veste louvor. Em vez de espírito angustiado, né? A fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então fomos plantados na rocha, como diz lá Mateus 6,18, para estarmos aqui tranquilos e sem temor do mal, como diz Provérbio, capítulo 1, versículo 33. Então, quando a gente entendemos isso aqui, estamos pela porta, sentamos no céu, nova terra, onde é que Ele colocou um tesouro aqui dentro de mim, dentro de você, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, e é que você reina em vida e você vive feito de vitória, sem precisar de fazer nada, a não ser ter fé e agradecer a Ele por esse dia maravilhoso, sexta-feira, onde você aqui está abençoado e você é mais que vencedor com essa palavra que te levantou e te colocou aqui no coração do Senhor. Eu já posso sentir no meu coração um grande amor. Estas palavras, elas vêm do Espírito Santo. Não podemos ficar calados como outrora. O ministério de Deus foi revelado agora. Não, não, eu não posso esconder a verdade, que é o Espírito Santo que já mora no meu coração. Ele prometeu voltar, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Então, meu amado irmão, Ele é o meu pastor, é o nosso pastor, e nada nos falta. Por quê? Salmos 23, versículo 1. Ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. 23 de Salmo, versículo 5. Ele nos ungiu com óleo de alegria, que é o Espírito Santo já está de nós. Eu aqui não posso, né? Como pastor, eu não sou pastor, eu sou aqui um irmão que procura colocar a verdade em pauta para que vocês analisem a palavra de Deus, né? Então aqui eu não posso ter um óleo ungido e passar na tua cabeça. Por quê? Não tem como. Ele já desceu do céu, plantou aqui dentro de mim o seu amor, o seu perdão, onde que eu passo para você, que nessa manhã eu creio que tem já um novo coração, onde você vai crer na palavra do poder na tua vida. Amém e graças a Deus.